Olá, tudo bem? Começa mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E nesse programa, como você já conhece, já assiste há bastante tempo Varejista, a gente fala sobre varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, ambiente de negócios, para que você sempre fique muito bem informado. E no programa de hoje, que a gente já está caminhando aí para o fim do ano, no programa de hoje eu quero fazer um balanço do varejo no mercado de ações, no mercado de investimentos. E eu trouxe uma pessoa que pode conversar com a gente, fazer esse balanço e também projetar 24, que eu já vou dar uma notícia importante aqui nesse segmento do varejo. Eu trago aqui hoje Paola Mello, que é sócia e analista da GTI. Primeiro de tudo, Paola, muito obrigado pela sua presença aqui. Paola já é conhecida aqui da BMC, vem sempre aqui trazer análises muito profundas. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui no Varejista. Imagina, é um prazer, agradeço. Então, eu começo dizendo, olha só que interessante, eu vou ler aqui, Paola, porque tem gente que não acreditou quando leu. Então tá escrito assim, ó, aposta para 2024, Magazine Luiza está entre as preferidas. Os recordes que a Magazine Luiza vem mostrando nos últimos tempos, associado à redução da taxa de juros, colocam a empresa em uma posição de destaque. Tem muito mais informação aqui para a gente falar, mas quando a gente lê algo nesse sentido, as pessoas logo ficam com dúvida. Não, mas peraí, varejo passou um ano de 2023 muito difícil. Tanto por questões de empresas específicas, como Americanas, todo mundo aqui sabe, como de outras empresas, a própria Magalu, o Marisa, Riachuelo, que passaram as suas dificuldades em empresas menores. E aí, quando você lê uma notícia dessa, as pessoas falam, peraí, mas eu vou investir? Como assim preferidas para 2024? Vamos falar do varejo como um todo, mas eu não podia iniciar o programa sem ser por esse tópico. O que você tem a me dizer? Quer dizer que Magalu está entre as queridinhas e as preferidas para 24? Tá certa essa informação? Olha, Rodrigo, essa é uma aposta bastante arrojada. Então, eu entendo, assim, Magazine Luiza é uma empresa que veio se reinventando ao longo dos anos, né? Ele era um varejista tradicional ali, barriga no balcão, linha branca, telefonia, foi para o online, essa transição da Luiza para o Frederico, ele realmente trouxe um dinamismo muito novo, foi um dos primeiros a começar a falar sobre omnicanalidade. Depois ele avançou para o marketplace e agora está evoluindo até para essa parte de nuvem. Então ele está seguindo muito o playbook da Amazon, né? Está tentando se posicionar como essa Amazon brasileira. Mas enfim, quando a gente olha do ponto de vista do mercado de ações, eu não acho que 2024 vai ser um ano tão diferente do que a gente teve em 2023. E para essa venda de tickets mais elevados, a gente precisa de crédito. Então, para comprar o celular novo, para comprar a geladeira, a televisão, você ainda tem um brasileiro que tem muita restrição orçamentária. O crédito ele está escasso e ele está caro, né? Então, a gente começou a ver a Selic sendo cortada aí nas últimas reuniões do Banco Central, mas até essa taxa de fato chegar na ponta, a gente precisa ali de um tempo, né? E a gente ainda está vendo inadimplência bastante elevada e tal. Então, eu não ficaria, assim, tão animada com esse tipo de aposta, assim, em empresas de bens mais discricionário, né? Como a gente diz no jargão ali no economês. E como é que a redução de juros, que foi um dos tópicos utilizados, inclusive aqui na matéria, para falar sobre essa questão da Magalu, como é que essa questão da redução de juros impacta tanto a Magalu em 24? Porque, claro, o Banco Central vem numa queda, né? Vem continuando, né? Uma queda de juros. Já se fala ano que vem da continuidade desse ciclo de queda. Então, como é que essa redução de juros impacta a Magalu e o varejo como um todo? A gente tem dois aspectos para avaliar quando a gente está falando de ações e queda de juros. O primeiro deles é o fluxo de caixa descontado, né? Então, o que é o valor de uma empresa na bolsa, né? É basicamente a expectativa de caixa que o investidor espera ter de hoje até o infinito nessa empresa, né? O que é a geração de caixa? A gente tem o faturamento, quanto a empresa vende, aí ela paga seus fornecedores, paga seus funcionários, paga os impostos, paga os bancos. Se sobrar dinheiro, ela paga o seu acionista. Então, quando as taxas de juros caem, a gente tem um efeito duplo aí no fluxo de caixa. Se ela tem dívida, que é o caso do Magazine Luiza, essa dívida fica mais barata, sobra mais dinheiro para o acionista. E aí tem um segundo efeito, que é quando eu trago esses fluxos de caixa, valor presente, eu trago ele por uma taxa mais baixa, o valor da empresa sobe. Então é por isso que, de uma forma muito simplista, o mercado costuma dizer juros para baixo, bolsa para cima. Então, esse primeiro aspecto é bom não só para o Magazine Luiza, mas para todas as empresas de capital aberto.
Quanto mais alavancagem, mais positivo esse efeito. E aí a gente passa para o segundo aspecto, que é a ótica do cliente. E aí esse cliente precisa de crédito para comprar. Com taxa de juros mais baixas, a gente vai começando a passar por um ciclo que primeiro o consumidor vai pagando as dívidas antigas, né? Então agora hoje até tinha uma matéria no Valor Econômico falando sobre isso, que a Black Friday talvez foi um pouco mais fraca, porque o consumidor usou esse dinheirinho que vem no final de ano, 13º, essas coisas, para pagar as dívidas. Isso é bom, porque a inadimplência cai, os bancos, os varejistas que dão crédito ficam um pouco mais confortáveis e começa a dar um novo ciclo de crédito. Então, a gente vai ter um efeito duplo da queda das taxas de juros, seja de valorizar os ativos de risco, seja de fomentar a venda. Mas veja, quando você até afirma aqui, a gente acabou de dizer essa questão da Magalu, você mesmo disse que não apenas a Magalu, mas todas as empresas de capital aberto são beneficiadas, vamos chamar assim, com essa queda da taxa de juros, certo? Certo. Por que com esse cenário que beneficia todo mundo que está no mercado de capitais, no mercado aberto, por que a gente fala de Magalu como uma das preferidas? Qual a característica a Magalu tem? E depois eu quero saber do varejo como um todo, que ela desponta talvez e se descola um pouquinho de outras. Por que o varejo, e Magalu especificamente, com essa questão da taxa de juro, é ainda, vamos chamar assim, mais preferida, vamos chamar assim, do que outras, por exemplo? Eu acho que o mercado ficou um pouco mais animado com a Magalu depois do que aconteceu com a Americanas, né? Então, a gente tinha uma disputa ali muito ferrenha entre Mercado Livre, Casas Bahia, Magazine Luiza e Americanas. Como a Americanas era um grande player, né, tanto em loja física como online, e praticamente saiu do jogo, né? Uma empresa que hoje está em recuperação judicial, ela já não pode mais comprar a prazo dos seus fornecedores, ela compra só o que puder pagar à vista. Com isso, você já reduz drasticamente a operação, perdeu uma série de pontos, né? Com inadimplência em shopping centers, evoluíram para ações de despejo. Então, uma operação que foi consideravelmente reduzida. Aí apostava-se muito que uma parte desse market share ia ficar com o Magazine Luiza, outra parte ia ficar com o Mercado Livre, que é um líder aí incontestável. E a gente tem também uma terceira ponta nessa equação, que é a Casas Bahia, que é uma empresa que não quebrou, mas que está com uma situação financeira bastante delicada. Uma empresa que deu até um calote em uma das suas dívidas, ele tinha um CRI que não conseguiu pagar, está repactuando essas dívidas a custos mais elevados. Então, você tirou 2 grandes players do mercado. Isso beneficiou quem ficou naturalmente. Pensando até em Black Friday, a gente viu as notícias que 15,1% menor do que no ano passado, mas que justamente Mercado Livre e Magalu foram as 2 únicas que conseguiram um crescimento e conseguiram se dar bem. Tem a ver com isso que você está dizendo, desses grandes players terem ficado escanteados e Mercado Livre e Magalu vieram mais como protagonistas? Tem tudo a ver, Rodrigo. Quando a gente quer comprar, por exemplo, um bem de ticket elevado, vamos pensar, eu quero uma televisão Samsung modelo XPTO. A gente olha e pesquisa em todo mundo, né? O que eu quero? Melhor preço, a menor entrega, e aí meio que tanto faz para o cliente. Se ele vai vir do Magalu, se ele vai vir do Mercado Livre. Hoje você já não compraria da Americanas, porque você ia ficar com medo de não receber, Submarino. Então, Casas Bahia, se você já viu alguma notícia na televisão, você fala, puxa, não aconteceu nada, mas eu vi a Americanas quebrar, eu vi a Marisa passar perto ali, sentiu o calorzinho do inferno. No fiozinho ali, né? Então eu falo, puxa, entre essas duas... Adorei essa expressão, sentiu o calorzinho do inferno. Foi pesada, mas foi boa. Então tem muitas empresas em situação delicada. Como são commodities, né? A TV Samsung é a mesma, tanto no Magazine Luiza quanto no Mercado Livre. Você vai pelo preço ali, entre 2, você acha que tem um nível de serviço parecido, você vai no menor preço. Entendi. Dentro dessa perspectiva, quais outras varejistas, dentro dessa perspectiva, aliás, quais outras varejistas você indica para 24? Lembrando que, pegando uma análise aqui da BB Investimentos, por exemplo, eles indicam o Grupo Mateus, eles indicam Lojas Quero Quero como boas opções de investimento por conta de estratégias. Você vai nessa linha também? Você cita alguma outra coisa do varejo? Pets já foi uma queridinha. A gente está falando de açaí atacadista também nessa história. O que você indica para 24? Eu gosto muito do varejo não discricionário, então o Mateus entraria um pouco nessa linha, né? No sentido de que o crédito ainda não vai estar abundante, a gente ainda tem uma série de questões fiscais para lidar no Brasil, a gente tem uma reforma tributária que vai ter impacto muito importante na maior parte das empresas de varejo.
Tem a tal da MP 1185, né, que é aquela questão da subvenção, né? Então, são os impostos, as isenções estaduais que a gente tem, se tributa ou não tributa o ganho disso na esfera federal. Isso tem um impacto enorme na última linha de vários varejistas. Tem a competição com os chineses, né? Ingressar um monte de produto ali sem tributação. Então, tem uma série de questões que ainda pairam em torno do varejo, algumas mais endereçadas, outras menos, mas 2023 foi a tempestade perfeita. Acho que 2024 melhora um pouco, mas não é também razão para euforia. Então, eu gosto do varejo não discricionário, como supermercados, farmácias, porque isso é algo que você precisa comprar, faça chuva, faça sol, orçamento melhor ou pior, você vai comprar. Então, a gente tem uma aposta muito importante na GTI, na parte de farmácias, que é a Pague Menos, que tem um nível de serviço muito legal, mas é uma ação bastante descontada na Bolsa. Então, eu gosto muito dessa ideia. E eu gosto também no varejo de moda, que o mercado não está querendo nem tocar, da Lojas Renner, porque acho que é uma empresa que tem uma gestão muito boa, é uma empresa que tem uma posição de caixa líquido, né? Ou seja, ela tem mais caixa do que dívida, e o varejo de moda foi massacrado, né? Massacrado. Competição com Shein, né? Todo esse produto que entra aqui num preço que realmente é muito difícil de você competir. Eu quero tocar nesse assunto, não só de China, por isso que eu estou te dizendo, eu quero deixar a China para um bloquinho separado que eu deixei aqui para te perguntar, Tá bom. mas antes eu queria fazer o seguinte, o varejo, ele sofre muito preconceito. Tá bom, eu não vou falar preconceito, senão parece que eu estou sendo tendencioso, vou trocar a palavra. Por meio dos analistas, o varejo é algo que as pessoas têm receio de investir. Né? Principalmente a gente pega, inclusive o Luiz Barsi já esteve aqui no programa, conversou com a gente e falou, olha, eu não tenho nada contra o varejo, não é isso. É que eu enxergo que outros setores me dão mais segurança para pensar em dividendos, para pensar em outras formas de investir e de aumentar meu capital. Você também tem essa análise do varejo, que por essa questão toda de oscilação, não é uma boa você investir, porque é muito a curtíssimo prazo, você lida com agora, a ação caiu, compra, subiu, já vende, e você fica nessa troca constante. Você também tem essa análise de você é receosa com o varejo ou não? Você entende que, se bem gerenciado, o varejo também pode trazer muita rentabilidade para o investidor? Eu não tenho essa preconcepção de não investir no varejo. Agora, eu entendo as pessoas que têm. E o varejo você tem vamos decompondo a rentabilidade de uma empresa, né? Existem 3 principais alavancas de valor, né? Margem, giro ou alavancagem financeira. Essa questão da alavancagem financeira, no Brasil, ela é complicada, né? Então, quem inventou essa metodologia certamente não morava num mercado emergente, né? Então, nos Estados Unidos, com juros baixinhos, poxa, quanto mais você alavanca, você potencializa o retorno da empresa. Aqui no Brasil, se você fez esse tipo de estratégia quando os juros eram 2%, poxa, num horizonte de 2 anos, a gente passou de 2% para 14% de taxa básica de juros. E em 2 anos isso é muita coisa. Então, você ter uma despesa financeira que aumentou 7 vezes, a parte do varejo que trabalha com margem baixa e giro alto, ela ficou pelo meio do caminho. Não tem como comportar um aumento de despesa financeira tão elevado. Então, aqui no Brasil, quando a gente olha assim, empresários que estão há décadas no negócio, né, que prosperaram apesar de todos os contratempos que a gente tem aqui no nosso país, né, todos os reveses políticos, macro, eles sabem que a alavancagem é uma questão. E aí, para ficar um pouco mais complicada essa equação, Rodrigo, a gente tem a questão do parcelamento, porque o brasileiro não tem renda. Então, na maior parte dos países do mundo, o cliente vai lá e paga à vista, paga no cartão, paga em uma vez. Não existe esse negócio de parcelar. Aqui o cliente paga em 6 vezes, paga em 12 vezes. Então, o ciclo de capital fica muito longo. E aí, se você para de pedalar essa bicicletinha, se você tem uma desaceleração de vendas, o negócio colapsa. E o varejo é um que parcela muito para o cliente, né? Parcela muito, principalmente esses bens de ticket mais elevado, como a gente estava falando no caso do Magazine Luiza. Então, quando a gente vai para um varejo mais não discricionário, como supermercados, farmácias, aí você paga à vista e a gente fala que o capital de giro ele é negativo, né? Ou seja, o varejista tem mais prazo do fornecedor dele do que ele dá para o seu próprio cliente. Mas ao mesmo tempo, se você pega um supermercadista, a margem dele é muito mais baixa do que em outros segmentos, né? Exatamente. E aí vai ficar na variável do giro. Então, se você tem um business de margem baixa, você necessariamente precisa girar muito.
Se você tem um business de luxo, por exemplo, já precifica muito bem os seus produtos, aí você pode ter um produto de ciclo de vida mais longo. Aí ele vai ficar mais paradinho ali na prateleira, mas quando vender, vai me dar uma rentabilidade tamanha que compensa, inclusive, o custo de capital que eu tenho para carregar esse estoque. Qual desses dois você prefere investir? Então, eu não tenho nenhum preconceito em um outro, mas precisam ser empresas bem geridas. Então, a gente tem que ser muito criterioso. Empresa alavancada no Brasil é palavrão. Então, essas realmente não dá para ter. Então, se a gente olhar, por exemplo, ao longo de 2023, as grandes correções que a gente teve na Bolsa, você não consegue apontar setores específicos. Nossa, esse setor foi um desastre. Você consegue olhar empresas que estavam muito alavancadas, elas estão lá no fim da fila com as maiores quedas. E no topo da lista, você vai ver empresas que são muito diligentes com a sua estrutura de capital. Que aí os juros subiram rápido, quer dizer que o caixa dela também rende mais no CDI. Mas aí, nesse sentido, eu já tenho visto dentro dos varejistas que eu trabalho, que eu conheço ali com as consultorias, tem muita gente já prevendo a reforma tributária. E, por exemplo, eu participei como consultor de muitas conversas sobre o orçamento de 24. Tem empresa já fazendo orçamento de 24 real, obviamente, porque 24 vai se realizar, e a gente está fazendo um paralelo já com a reforma tributária sendo prevista. Óbvio que tem muita coisa para ser conversada da reforma tributária, tem muita alíquota ainda para ser confirmada, que não foi confirmada ainda, você sabe melhor do que eu isso, mas já começa a se, vamos chamar assim, construir um cenário para 27, justamente por conta disso. E aí, quando as planilhas são feitas, é claro que na planilha tudo cabe, mas eu quero dizer no sentido da previsão, tá? Claro. Quando faz a planilha, é assustador. É assustador. Pergunta objetiva. Qual a sua opinião do impacto da reforma tributária no ambiente todo de negócio no Brasil e, claro, pelo nosso programa varejista, especialmente no modelo de negócio do varejo? O impacto é muito grande. E aí vai variar, assim, empresas que otimizam mais ou menos, né, o quão heterodoxas elas são, às vezes, no seu sistema tributário. Então, você vai ter empresas como a Ambev, por exemplo, que praticamente não paga imposto e que vai começar a pagar uma carga tributária bastante pesada. E tem outras empresas que também estão mais localizadas aqui no Sudeste, particularmente São Paulo, que não têm benefícios fiscais relevantes e que não vai melhorar nada para ela. A questão a gente sabe que toda essa guerra fiscal entre os estados, que colocou, por exemplo, uma Guararapes, tem uma fábrica lá no Nordeste, quando o centro consumidor está aqui no Brasil, no Sudeste. No Sudeste. Então, a gente vai ter um rearranjo disso, né? Falar, puxa, será que não faz mais sentido produzir mais perto de onde o meu cliente está? Só que aí é toda a geração de empregos, né? A gente olha, assim, por exemplo, Vulcabras, que tem fábricas no Nordeste, Guararapes. O IDH das cidades onde eles estão, assim, subiu consideravelmente. Às vezes, 1/3, 1/4 da população daquela cidade trabalha naquela fábrica. Os pais trabalharam lá. É um super motivo de orgulho, porque eles puderam estudar, né? Então, foi uma ascensão social. Então, tudo isso é muito delicado, tem muitos interesses em jogo. Eu não acho que o negócio vai dar uma paulada lá e falar, puxa, vamos mudar tudo, vamos equalizar tudo. É muito difícil você fazer, porque são muitos interesses para conciliar, mas enfim, vai ter um aumento de carga tributária, não temos dúvida. Esse preço, estou colocando aqui entre aspas, óbvio que o conceito é outro, mas para ficar mais claro na nossa fala, esse preço, quem vai pagar é o consumidor? Sempre, porque você acaba, todo aumento de imposto ele vira preço. Mas aí como é que você fecha a equação no seguinte sentido? Claro que minha pergunta foi provocativa, eu já sabia que a resposta era assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, joga no consumidor a conta, então o preço vai para o consumidor. A gente tem um ambiente macroeconômico, né, desafiador. Não fazemos ideia como vai estar em 27, é muito prematuro você imaginar que você vai prever o ambiente econômico de 27. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos uma dificuldade de compra, como você falou, as pessoas estão pagando suas dívidas, vão ser liberadas linhas de crédito provavelmente. Mas quanto mais você vai liberar, mais a pessoa vai ficar endividada. Mas quanto mais você aumenta esse preço, mais a pessoa pede poder de compra. Como é que fecha essa equação para o poder de compra seguir na mão do consumidor e ele poder consumir e gerar, e fazer girar a economia, ao mesmo tempo que com a reforma tributária você vai impactar preço e o preço vai chegar lá no produto do consumidor? Como é que fecha essa equação, Paula? Conceitualmente, a reforma tributária ela é boa, se a gente partisse do princípio de simplificar
A questão tributária é muito complexa no Brasil. Quando a gente olha a estrutura logística da maior parte dos varejistas, os CDs deles estão localizados não da melhor forma a abastecer suas lojas. Eles estão estruturados de forma a otimizar a estrutura tributária. Exatamente. Que é muito complexa. Então, se isso fosse uma simplificação pura e simples, seria maravilhoso. Porque todos esses gastos que as empresas têm com uma série de tributaristas, controller, contabilidade, todo o sistema de geração de créditos tributários, ele é altamente complexo. Se você perguntar para 2 tributaristas, essa semana eu tive calls com tributaristas distintos para discutir o caso da MPO 1185. 2 sócios do mesmo escritório têm entendimentos diferentes do mesmo parágrafo. Então, assim, é muita zona cinzenta no Brasil. Então, se fosse uma simplificação, essa parte vai ser muito bem-vinda. Se tiver aumento de carga tributária, a gente está trabalhando também com um regime de transição. Então, não é que a gente vai acordar um dia e falar, olha, a alíquota nova é essa, adaptem-se. Se for isso que acontecer, às vezes, no momento inicial, o varejista absorve um pouco daquele impacto, mesmo efeito que a gente viu com a inflação agora após pandemia. Pô, a inflação de alimentos teve mês que foi 25%. Você não consegue abrir a lojinha com 25% a mais no preço. Mas você vai devagarzinho, vai repassando, absorve a margem um pouquinho, depois quando tiver com um pouquinho mais de folga, de uma forma assim que na média, na margem ao longo do ano, você consiga acomodar aquilo. Então, o brasileiro tem bastante experiência nisso aí. Então, isso vai atravessar. Tá. Vamos para aquele bloquinho China? Vamos. Eu já trouxe vários varejistas aqui, opiniões diversas a respeito. Fala-se de uma equidade, né? Ou seja, que todo mundo tenha que ter um equilíbrio nessa tributação. A competição, por exemplo, as pessoas gostam da competição, porque para o consumidor isso é interessante, porque a competição vai gerar, por exemplo, queda de preço, né? Uma das possibilidades, não a única, né? Sim. Queda de preço, isso é importante para o consumidor. Quanto mais a competição estiver acirrada, é importante para o consumidor. Mas aí alguns varejistas levantam a bandeira de, não, pera só um pouquinho, mas precisa ser uma competição justa. Ao mesmo tempo, alguns desses varejistas que levantam essa bandeira concepção, a competição tem que ser justa, são varejistas que já têm uma margem absurda em cima disso e que esperaram um momento como esse para dizer que a competição é justa, mas lá atrás não reajustaram o que tinha que reajustar, só pensaram no lucro e agora estão com as suas operações comprometidas. Qual que é a sua concepção sobre essa questão da China, os impostos da China, Shopee, Shein e esses grandes players de varejo, como é que eles impactam o Brasil nesse sentido? A competição, assim, de fato, ela é desleal. Como é que uma pessoa física consegue importar uma blusa e não pagar nada de imposto? E se eu, Paola, pessoa jurídica, quiser importar 100 daquela blusa, eu pago 60% de imposto de importação. Então, assim, não tem lógica. É o mesmo bem. A escala deveria melhorar a estrutura de custos. E não piorar. E não piorar. Então, isso é maluco. Como que resolve? Eu, sendo uma economista de orientação mais liberal, eu falo, baixa para todo mundo, né? E deixa o mercado se ajustar, porque realmente o intuito final é que o consumidor acesse o produto mais barato e que mais lhe agrade. E aí os players que são competitivos, que entendem as preferências do consumidor, vão crescer, os demais vão diminuir e o mercado se ajusta. Não é isso que acontece na prática. Então, eu acho que tinha que ter, sim, alguma equalização, né? A gente sabe que, na prática, o governo não vai abaixar para quem está aqui, ele vai, em algum momento, subir. Eu acho que essa estratégia de montar esse programa, né, que foi o Remessa Conforme, foi uma forma de legalizar essas entradas, e eu tenho certeza que o governo já está crescendo o olho e fala, bom, agora que está tudo formal, vamos discutir a continha aqui. Né? E a gente já viu uma certa desaceleração. Não vai deixar isso solto. Não vai deixar Exato. Isso solto. Tanto é que se você olhar o ano passado, não tinha remessa conforme. A Shein, Shopee cresceram assim vertiginosamente. A gente não sabe exatamente os números de quanto eles vendem, mas se você analisar os dados que a gente tinha aqui desde que começou o remessa conforme, eu diria que uma Shein estava faturando mais ou menos uns 4 bi de reais. E já vi números de analistas que falam que ela faturou mais ou menos 8 bi de reais aqui. Anualizados. De 4 para 8, você está falando do dobro, né? Se for 8 bi, ela é de longe das maiores varejistas de vestuário do nosso país. Então, assim, é um número muito grande. Não sei se é 4 ou se é 8, mas entre 4 ou 8 ela é top 5 em faturamento no Brasil. Então, foi muito rápido, teve um impacto muito grande. E aí também é uma questão de discussão política, né? Poxa,
Será que a gente prefere, enquanto nação, gerar empregos no Brasil ou gerar empregos na China? Né? Aí é uma discussão mais política, né? Mas, enfim, eu acho que o pior já passou. Então, vamos pensar que 2022 foi competição feroz, sem impostos. 2023, esse ano, a gente já começou a cobrar pelo menos o ICMS, os 17%. Já deu uma acalmada quando a gente mede em número de pacotinhos, que isso a gente consegue rastrear, ou chamam de small goods, alguma coisa nessa linha. Então, as conversas dizem que no ano que vem vai ser 28% ou 30% o imposto de importação. Se for isso, você já reduz consideravelmente o apetite. E você acha que aí já gera mais equilíbrio? Já gera mais equilíbrio. Ainda não fica igual importar a PF e a PJ, mas já melhora consideravelmente. Para a gente encerrar aqui, esse bloco passou muito rápido. Nossa, muitas informações. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço quando eu trago alguém aqui na área de investimento, né, economista. Renda fixa ou renda variável? Eu quero seguir nessa linha para a gente encerrar, porque é uma dúvida muito constante das pessoas, né? Quando a taxa de juros vai para onde foi, né, se eleva de 2 até 14, as pessoas falam, não, vai para a renda fixa, que vai te dar aí mais segurança com uma taxa dessa. Aí começa um ciclo de queda, as pessoas, não, já corre para a renda variável. E aí as discussões, as polêmicas são intermináveis. Seu posicionamento a respeito, renda fixa ou renda variável para 2024? Olha, Rodrigo, você achou uma pessoa suspeita para falar. Eu sou sócia gestora de fundos de ações. Eu diria para você que quase 90% do meu patrimônio, se eu tirar o meu apartamento, que é um bem líquido, 90% do meu patrimônio está em ações. Então, eu acredito muito assim no poder de geração de riqueza das empresas. Eu sei que no Brasil a gente tem o CDI bastante alto, né? O mercado brinca, fala que é um corredor queniano ali, né? É difícil Fica alcançar ali. ele, né? E a bolsa é uma senhora idosa ali de bengala, mas a gente não precisa investir na carteira do IBOV. A gente pode fazer um portfólio, uma curadoria ali boa, escolher bons ativos, e boas empresas, elas crescem. Elas geram valor, elas têm poder de repasse de preço, então elas vão te proteger da inflação muito melhor que a renda fixa, né? A nossa inflação não sobe IPCA. A inflação no mundo real, ela é bem mais alta que isso. Mas o brasileiro é conservador, eu confesso, eu também um pouco conservador. Quando a Paola vira e diz assim, eu tenho 90% do meu patrimônio em renda variável, coração, não vou mentir, faz assim, acelerou. Deu uma acelerada, é bastante, hein? É bastante. É bastante. É bastante. É bastante. Mas acho que dá para você definir um determinado percentual e carregar. Então você tem que ver assim, quanto você aguenta de volatilidade, falar, poxa, 10% do meu patrimônio eu aguento, e põe e deixa. Porque as empresas têm um ciclo de maturação muito longo na economia real. Então vamos pensar o caso lá da Vulcabras. Poxa, se ele for abrir uma fábrica nova, a reforma tributária acabou com os incentivos no Ceará, ele vai abrir uma fábrica agora em São Paulo. Poxa, a gente vai levar 5 anos para ver os benefícios dessa fábrica. Então, olha a Renner, investiu num centro de distribuição aqui, em Cajamar. Puxa, foram uns 3 anos de investimentos, aí opera em redundância com 2 CDs. Agora, 24, a gente vai começar a ver ele coletando os ganhos de eficiência e tal. Então, as ações é a mesma coisa, a gente precisa ter paciência. E o poder dos juros compostos, eles são mágicos, mas não é em 1 ano, 2, são coisas assim de décadas, Rodrigo. E aí eu gostei dessa sua frase para a gente encerrar. O poder da paciência. Sabe que a Paola vai escrever um livro chamado O Poder da Paciência, método de investimento em ações. Deixe 90% do seu patrimônio lá com o poder da paciência. Exatamente. Claro, uma brincadeira, mas uma brincadeira com um fundinho de verdade, que se não tiver paciência não faz, não consegue investir. Paola, muito, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela excelente entrevista, muito esclarecedora. Acho que quem pensou em varejo para 24, com certeza se enriqueceu muito com a sua fala. Obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço o convite. Então, a próxima. Ano que vem, com certeza, a Paola volta para falar pra gente do cenário de 24. Esse foi o primeiro bloco do Varejista. A gente volta em 1 minutinho. A gente vai falar sobre mercado fashion no varejo. Uma entrevista super bacana. Eu espero você em 1 minutinho. Até já. Um minutinho de intervalo, voltamos com o Varejista. No primeiro bloco falamos sobre investimentos. Balanço de 23,
perspectivas para 2024 e agora, nesse fim de ano, uma pauta interessante, uma pauta leve, pauta da moda, do mundo fashion. E vamos falar do mundo fashion, vamos falar da moda, obviamente associado ao varejo e algumas das principais marcas da moda, de moda no Brasil. Para isso eu trouxe aqui para conversar comigo Thiago Savoldi. Thiago Savoldi é diretor de marketing do Veste SA, da Veste SA, que tem algumas marcas muito importantes, ele já vai contar, mas primeiro de tudo, Thiagão, obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente para bater esse papo sobre varejo. Imagina, Rodrigo, obrigado a você pelo convite, por abrir as portas aí e ter um espaço para contar um pouquinho dos nossos movimentos. Veste SA, primeiro de tudo, para quem ainda não conhece, quais marcas que fazem parte da Veste SA? O nosso portfólio de marcas ativas hoje conta com a Lelis, a John John, a Dudalina, a Bobô e a Individual, que é basicamente uma marca de atacado, mas que a gente está abrindo as portas aí para o varejo no último ano. Então vamos de novo. Lelis, John John, Dudalina, Bobô e Individual. São 5 marcas grandes, né? Grandes e marcas. Pelo que eu sei, claro, vamos aqui esmiuçar isso com públicos diferentes aí, né? Sim, com públicos diferentes, com públicos não só de posicionamento, mas de expectativas diferentes sobre as marcas, da relação com as marcas. Eles se relacionam, né? Esses públicos têm comportamentos diferentes e esperam coisas diferentes das marcas de moda. Então, é um público que trabalha e funciona de maneiras bem independentes. Perfeito. Para a gente contextualizar, eu vou começar falando sobre varejo como um todo. E nesse sentido de falar sobre varejo, aí eu vou especificar as marcas para a gente entender um pouquinho o cenário. Thiago, você como diretor de marketing de marcas tão importantes no mundo da moda, como é que foi 2023, cara? Porque, claro, a gente pega aí um rescaldo dos 2 anos de pandemia, obviamente mais forte, 20, 21, 22 já com uma recuperação, 23 entrando um pouquinho mais nos eixos. Mas como é que você sente 2023, como é que você avalia, melhor dizendo, 2023 para o mercado do varejo, especificamente para o mundo da moda? Eu acredito, Rodrigo, que 2023 foi um ano de um novo ciclo de aprendizado para o varejo como um todo. A gente entendeu que os comportamentos que a gente esperava, que o mercado esperava, nem sempre aconteceram, né, exatamente como foi. E como você falou, a gente sai desse período pós-pandemia, de um 2022 que foi um ano de se assentar, e que em 2023 traz um misto de comportamento de consumo entre o pré-pandemia com o pandemia. Então, a expectativa do consumidor em relação às marcas mudou, e mudou num sentido não de voltar atrás, mas de se fazer novo. Então, as marcas, as áreas de marketing, de customer experience tiveram que reaprender, e eu acho que foi um ano de muito aprendizado para todo mundo. E nesse sentido de aprendizado, o que 2023 te mostrou e fez com que você aprendesse? Eu acho que especialmente do ponto de vista de relação de consumo, a necessidade que o consumidor atual tem de ter sentimentos em relação às marcas, né? Que tipo de sentimento a marca desperta nele. A gente passou do momento onde as pessoas se desapegaram um pouco das marcas. A gente via o movimento mundial, né, de ter menos uma relação profunda com as marcas e muito mais em relação ao posicionamento delas, às bandeiras que levantavam ou dos pontos que traziam de benefício, para um momento onde o sentimento que essa marca desperta nas pessoas passou a ser relevante. Então a gente começou a entender o que o consumidor esperava de cada uma das nossas marcas. Eu acho que esse foi o grande aprendizado. Assim. Tem uma relação até um pouco passional ali, e não necessariamente do ter ou do vestir a marca, mas como eu me sinto, como eu sou tratado na loja, como eu sou tratado nas comunicações, na mensageria, que tipo de sentimento uma rede social me desperta. Então, eu acho que, olhando especialmente do prisma de marketing, né, os consumidores esperam ter sentimentos gerados aí pelas marcas. Você falou sobre, e até para pegar esse gancho que você mencionou de sentimento, né, de emoção, você falou de Customer Experience, né? E o que é Customer Experience? O que é essa tal experiência do cliente no varejo? E depois que você falar isso, até para a gente organizar a resposta, eu quero falar sobre essa experiência tanto no físico como no digital. Mas primeiro, o que é essa experiência que você diz do consumidor? Uma das coisas que eu acredito particularmente, cada marca, quando as marcas nascem, elas nascem com um propósito.
né? Então, você nasce para entregar alguma coisa. Você tem um diferencial. A experiência que você gera para o seu cliente, ela tem que ir ao encontro desse propósito. Então, a gente quando fala de experiência, e aí depois a gente vai entrar na questão da experiência física, da loja física, você tem muito o sentimento de que a experiência da loja física é muito parecida entre todas as marcas, todo mundo quer colocar uma experiência digital no PDV, ou servir um tipo de produto, ou ter uma experiência imersiva, porque eu preciso envolver o consumidor ali. Mas cada marca tem o seu DNA, tem o seu jeito de ser. Então, se você vai pegar uma marca como a Dudalina, por exemplo, qual que é o principal asset da marca? O asset da marca é qualidade, é um caimento, é o bem vestir. A experiência que eu preciso entregar para o meu consumidor, ela está ligada a justamente essa capacidade principal, esse propósito de ser. Então, a experiência da Duda é diferente da experiência da Lelis, que é diferente da experiência da John John. Então, você precisa entender o teu público, entender o que ele espera de você para entregar aquilo que é a sua vocação, digamos assim. E o consumidor está cada vez mais ligado, vamos chamar assim, nessa experiência. E essa experiência associada ao que você disse do propósito. Então, ele entende, quando ele entra na loja da Dudalina, por exemplo, que ele tem uma qualidade X, não que na outra loja a qualidade vai ser pior, não é isso, mas é um outro nível de qualidade, nível de entrega por conta do cliente. Minha pergunta é, do consumidor, o consumidor tem realmente essa ideia do propósito que a empresa, que a marca está entregando, ele consegue visualizar, isso é tangível? Acho que essa é a pergunta melhor. É tangível esse propósito ao consumidor? Rodrigo, eu vou dizer que hoje para nós o principal norteador das estratégias lá, ou um dos principais norteadores da estratégia das nossas marcas é o NPS. Nós falamos sobre o NPS todos os dias, sem exceção, em todas as reuniões de marca. Porque o sentimento que o consumidor tem em relação às nossas marcas, ele vem para as discussões, a gente tem as nossas reuniões com todas as áreas, todas as marcas, as nossas dailies, e o NPS aparece todos os dias. Então, a gente quantifica esse sentimento, seja ele positivo e especialmente negativo, para que a gente consiga trabalhar em cima dessa experiência ruim. Então, hoje a gente quantifica esse sentimento e entende o quão perceptível é para o consumidor aquilo que nós queremos comunicar. E aí, nesse meio do caminho, se a gente está percebendo que não tem essa percepção, a gente vai ajustando a comunicação em cada um dos touchpoints. Então, eventualmente a qualidade não está sendo percebida, vamos trabalhar material para falar sobre a qualidade, seja na rede social, no e-mail, um treinamento com os vendedores, ver como que a gente faz para passar isso, como que a gente faz para que isso seja mais perceptível, porque de fato é o que a gente chama de vocação, né, no caso da Duda. Mas o NPS é discussão em todas as marcas, é o nosso norteador aí. E essa quantificação pela NPS associa-se ao propósito da marca no sentido do que ela entrega, e o consumidor percebe isso, e a NPS, vamos chamar assim, é a consolidação, a materialização disso que você está dizendo. Sim. Só para ver se eu entendi o que você quer dizer. É isso, porque a gente passou a medir, eu acho que nós fomos evoluindo nesse indicador no ano de 2023, não só no score do NPS, mas na quantidade de pessoas respondendo. Sabe o que eu ia perguntar isso? Desculpa, só para complementar, Claro. porque assim, não apenas o score ou a quantidade, mas que tipo de informação vem do NPS? Porque às vezes, eu trabalho muito com NPS também, mas para que todo o público possa caminhar na mesma página com a gente, NPS não é só uma nota de gostei ou não gostei. Exato. Ele é muito mais profundo. Você consegue dar determinados exemplos para que a gente possa explicar bem, na prática, o que é esse NPS que você cita na moda e como que o consumidor tem essa percepção do propósito da entrega de valor? Sem dúvida. Vou dar um exemplo super prático, né? A gente começou, na Duda de novo, a ver que alguns NPS estavam relacionados ao provador virtual do site, né? Então a gente oferece um provador virtual e começou a ver, olha, coloquei as minhas medidas no provador, dá um número que eu não estou acostumado a usar, aí eu comprei o do provador, ficou um pouquinho grande. Começou a aparecer uma vez, depois na outra semana mais duas, a gente foi lá, entrou dentro no prompt, e entendeu como é que esse provador estava funcionando e viu que realmente tinha um gap, corrige e passa a medir de novo em cima disso. Então, a alteração do provador virtual, a mudança de cálculo que ele fez foi em cima
do NPS que a gente conseguiu capturar. E aí você consegue esses 2, 1, 2, 3 de uma semana a outra, 4, 5, vai subindo, independente da quantidade, você arruma esse gap e você consegue se comunicar com esse cliente dizendo, olha, a gente arrumou esse gap, dá uma olhadinha lá agora como é que a coisa funciona. E aí o cliente se aproxima muito mais da marca. Sem dúvida, porque aí, como eu falei, a gente adora olhar os promotores, mas o nosso foco sempre é nos detratores, porque a gente precisa trabalhar para mudar essa imagem. Então, nesses exemplos, ligação, quando a pessoa abre esse espaço, né, porque Claro. tem essa questão da LGPD. Lógico. Mas, Rodrigo, vou trocar o seu produto e, obrigado pelo insight, a gente viu que de fato tinha uma questão, a gente fez um ajuste, por mais que ele seja fino, 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos, às vezes faz diferença. Obrigado, aí a gente acabou de corrigir, depois se puder, passa lá e dá uma testada. Isso é sensacional. Né? E aí eu engato nessa questão que a gente falou do NPS, o que você citou como um exemplo prático, no que eu anotei aqui, que eu falei que seria na sequência, experiência na loja física, experiência na loja digital. Então, esse é um assunto que daria para fazer um programa de 1 hora só sobre isso. Então, vamos ver como é que a gente consegue evoluir nesse sentido, principalmente passando boas informações para o público. O que é experiência no físico? O que é experiência no digital? Como essas experiências se convergem como jornada dentro do consumidor para ele efetivar uma compra? Você usou a melhor palavra para a gente começar a trabalhar, Rodrigo, é jornada. O mercado falou por muito tempo da jornada on, da jornada off. Difícil falar de uma jornada onde você se liga e se desliga do digital. Fala assim, você não vai pegar seu celular e falar assim, espera um pouco que agora eu vou me conectar. Você está conectado. Então, jornada para a gente é jornada. A gente nem trata mais muito o tema omnicanalidade, assim, porque a gente sabe que o processo de compra, ele é um só. Já não tem mais como não ser. Não tem mais como não ser, porque ele pode nascer de um post de uma rede social, passar pela loja, porque eu vi, eu gostei, achei bonito, deixa eu passar na loja para ver, vou tocar o produto, mas ainda não estou 100% de certeza, e num outro momento, numa comunicação online, ele vai lá e compra no site. Então, assim, é a jornada, é o touchpoint de comunicação que a gente tem. É óbvio que cada um desses canais, né, tem a rede social, tem a loja física, tem um e-mail marketing e tem o site. Cada um desses canais, eles têm uma função dentro dessa jornada. E importante saber que a função que esses canais têm para o Rodrigo é diferente da função que eles têm para o Thiago. Então, assim, eu sou mais da loja física, eu prefiro ir lá, eu gosto de ir lá, eu gosto de ser atendido, eu gosto dessa consultoria, você é mais prático, você vai comprar online porque você quer receber aqui, mas você gosta de dar uma passada na loja. Então, é aquele que começa no digital, vai lá para o físico experimentar, volta para o digital para comprar e fica nesse... Exato. Né? Ele é híbrido, né? Ele é híbrido. E e esse cliente híbrido é o melhor, porque eu tenho mais formas de me comunicar com ele. Uhum. E voltando na sua pergunta, de levar um pouco desse propósito da marca até ele. Então, assim, se ele está em vários canais, eu estou conversando com ele em todos eles. É óbvio que quando você fala da experiência física, é como você levar uma pessoa para sua casa, né? Você está trazendo o consumidor para dentro do seu mundo. Você está dando para ele a possibilidade dele tocar fisicamente na sua marca. E naqueles pontos que são as vocações de cada uma das nossas marcas. Então, o ponto físico, ele tem esse dever de acolher. É assim que eu entendo esse processo do ponto físico. Claro que ele nunca vai deixar de ser um lugar onde a gente quer vender, onde tem conversão, onde a gente vai medir todos os indicadores aí desse processo, mas pensando na experiência, como você falou, é o lugar da gente trazer para dentro da nossa casa. E como que a gente faz essa jornada, ou como que a gente cuida disso? Assim, a palavra de ordem é conveniência. Então, a gente precisa estar com todos esses canais preparados, com vários cruzamentos entre esses canais prontos, baseado na sua necessidade. Pode falar. Mas não, eu só queria, desculpa, claro. Porque o seu raciocínio foi muito bom no seguinte sentido. Quando você diz está preparado, bom que ele já bebeu uma aguinha enquanto eu faço a pergunta, ótimo. Uhum. Eu quero dizer o seguinte, quando você fala está preparado para essas convergências, né, e você entender o que o consumidor precisa, minha pergunta para você é o seguinte, se você diz que é omnicanalidade, por exemplo, todo mundo sabe, né, um canal, essa questão de um só lugar pensando em jornada, como é que você consegue hoje separar o que é conversão da loja física, o que é conversão da loja digital?
para você poder falar, poxa, a minha loja digital hoje representa X%, as minhas lojas físicas hoje representam X% do faturamento. Como é que você consegue fazer essa separação com essa junção tão grande dos canais? Bom, a gente discute canal a canal da entrada das nossas vendas, Rodrigo. Então, assim, a gente tem os indicadores de conversão da loja física, que efetivamente a venda acontece lá, então o cliente entra na loja, ele é atendido, ele compra lá. Isso meça a conversão ali. A gente tem o processo de conversão do site, e aí, como todo mundo, né, a gente faz um processo de analytics muito profundo para saber da onde nasceu a navegação, se foi do e-mail marketing, foi de algum ad, se foi direto da rede social, se foi orgânico, então eu meço. E a gente tem vendas que são influenciadas pelos vendedores da loja, né? Então, a gente tem duas coisas que podem acontecer. Você pode ir para a loja, ter gostado de um produto, não ter exatamente o seu tamanho, e você pode fazer a compra ali e receber na sua casa. Tá. Compra ali pelo digital, você Pelo disse. digital. Nosso vendedor, o vendedor das nossas lojas, vai fazer esse processo para você. Para nós, isso chama prateleira infinita, que é a capacidade que a gente tem de não limitar os estoques. Aí você vai sair e vai receber na sua casa. Então, a gente mede a prateleira infinita. Tem também a possibilidade de você ter uma relação digital com os vendedores da nossa loja. Eles conseguem fazer uma curadoria para você, conseguem fazer um atendimento via WhatsApp, né? Afinal, é a ferramenta que está na mão de todo mundo. E ele quer comprar online. E ele vai receber... A gente tem os nossos vendedores, tem cupons que podem dar ou não um benefício específico naquele momento, mas é muito mais para a gente conseguir rastrear essa venda. Então, assim, a gente tem vendedores que têm uma carteira de clientes que só compra no digital, mas que ele faz a curadoria na loja. Quando ele chegou na loja, não tinha o número dele, como você mencionou nesse exemplo, ou a cor que ele queria, tanto faz. E aí ele, com o seu vendedor na loja física, ele vai lá na loja física com o seu vendedor e efetua, pega o celular dele, enfim, pega o aparelho que ele tiver lá, ele faz a compra pelo digital. Pelo digital que eu digo na hora de efetivar, né? Na hora de finalizar. Sim. Você conta isso como uma venda da loja física, uma venda da loja digital, eu não estou dizendo nem no sentido do cliente, porque o cliente comprou, tá tudo certo. Eu estou dizendo no sentido de você, aqui como gestor, por exemplo, né? Diretor de marketing que você é, perceber qual canal está performando mais. Como é que você faz essa avaliação? A gente trata isso como venda da loja física, porque o processo... só para explicar tecnicamente, você não precisa pegar o seu dispositivo, a gente faz tudo pelo caixa. Tá. A gente faz pela gente. Então, assim, você comprou duas peças, uma ela estava disponível fisicamente ali, a outra você vai receber na sua casa. Você vai pagar uma vez só, o nosso processo é um só, o teu sentimento possivelmente vai ser um só, porque você já combinei com você o jogo ali que você vai receber na sua casa. Então, é uma venda da loja física, mas a gente tem separado os nossos indicadores que das duas peças, uma foi física e outra prateleira infinita. Mas mesmo assim, quando não é do meu aparelho, do meu device, por exemplo, quando é pela loja, você conta como física. Mas vamos supor, é claro que é um exemplo aqui meramente para a gente conceituar o que a gente está falando, tá? Se eu entrar lá na loja, por exemplo, da John John, entro e por um motivo individual, fiz ali dentro uma compra no celular, você não tem como saber. Então, você conta aquilo como loja, como venda digital. É isso que você está dizendo. Se é no meu aparelho, independente de onde eu estou no planeta, isso é loja digital. Se lá na loja física comprou e levou ali, só passou o cartão, ou se você entrou pelo aparelho da loja e fez a venda ali, você entende esse número como loja física. Como loja física, mas na hora de fazer a leitura de como que se deu a venda na loja física, vai estar lá, prateleira infinita. Então, é uma venda digital. Até porque a gente precisa entender como essa venda está acontecendo dentro da loja para fomentar os canais, para a gente dar diversificação, para a gente tirar a melhor experiência de compra de cada um dos consumidores. E percentualmente falando hoje, se você puder falar por marca, ou se você quiser falar no geral, claro, guardados os dados de compliance que você tem, o que hoje performa melhor na Veste S.A.? Se você quiser falar por marca, por exemplo, do Dalina, por que eu estou dizendo por marca? Porque com certeza são públicos diferentes que consomem de maneiras diferentes. Do Dalina, John John, Lelis, por exemplo. Qual que é a diferença entre digital e físico em porcentagem aí de conversão? A gente terminou o terceiro TRI como Veste S.A. De 2023 agora, com cerca de 15% das nossas vendas de varejo oriundas do www. Então, entrando no site, pensando no site das marcas. Pelo site, né? Pelo site, 100% pelo site.
Quando a gente olha essa questão das lojas físicas participando com a prateleira infinita, como uma venda no WhatsApp, uma geração de link, esse número bateu quase 23%. 15 mais 23? Não, 15 mais 8. 15 mais 8. 15 mais 8. Ok. Então, a gente entendeu nesse terceiro trimestre que a nossa venda digital, porque ela tem esse phygital, né, bateu 23%, 22,6%. E tem uma diferença muito grande entre as marcas ou está mais ou menos na média? É bem parecido. Bem parecido. É bem parecido. Porque, como eu falei, assim, as lojas foram criando o seu portfólio de clientes físicos e a pandemia proporcionou essa possibilidade de eu ter o meu portfólio de clientes online, porque tem o cupom do vendedor, por exemplo, então assim, tem clientes que moram em outras cidades que por algum motivo vieram visitar São Paulo ou qualquer uma das nossas lojas espalhadas aí pelo Brasil, foram atendidos por um vendedor, gostaram do atendimento e passaram a comprar remoto. Mas como esse vendedor dá todo o suporte para ele, e eventualmente, não sempre, ele tem um benefício nesse processo de compra, você coloca o código do vendedor ali e a gente vai fazendo lá. Você consegue, não sei se você tem de cabeça esse número, mas de novo, número percentual, tá. Você, somando esses 23, 15 mais 8, no terceiro TRI de 2023, certo? Foi isso que você falou, isso. Né? Ou comparando com os outros trimestres ou com 2022, qual é hoje a relevância, né? Então, você está falando de 23%. Sim. Como é que era antes? Não, a gente cresceu a nossa venda digital entre 40% e 50% do ano passado para cá. Ou seja, a gente está falando aí. A gente fechou o primeiro semestre, salvo engano, 40% de crescimento nas vendas digitais, que englobam todo esse... Que é esse 23%, né? Exato. Então, você está falando que devia ser na média ali entre 14% e 15%, e você chegou em 23%, é mais ou menos isso. Exatamente. É um crescimento importante, né? É bem importante. E ele passa justamente por esse entendimento de que cada canal cumpre uma função diferente, né, dentro do processo. E em cima de um número que ele também veio crescendo, obviamente, de 20 para cá, né? A venda digital cresceu para todo mundo. Então, a gente conseguiu ter um crescimento digital, ter uma avenida de crescimento importante. Para a gente ainda seguir nessa esteira do digital, redes sociais, por exemplo, o quanto que elas influenciam hoje na venda? As redes sociais especificamente. Porque, claro, porque eu fiz essa pergunta, você falou do www, né? A pessoa entra lá. Sim. Só que ela veio, provavelmente, pode ser por uma rede social. Por isso a minha pergunta, qual a relevância da rede social para a Veste S.A.? Eu não tenho o número percentual de cabeça, mas uma coisa que a gente tem todas as redes sociais e todas as marcas têm uma meta de faturamento, de receita. Então, nessa atribuição que a gente faz aos canais, quando a gente vai desdobrar as metas do e-commerce, né, tem o canal de venda, né, tem mensageria, e-mail marketing, SMS, os ads e a rede social. Então, nós, o time de marketing, recebemos aí nesse desdobramento do time comercial qual que é a nossa meta por marca por mês. E isso está muito claro para os times e muda para o time de marketing a relação com o dia a dia, com o trabalho. Até nessas reuniões a gente tem as apresentações dos números, então está todo mundo já dentro da companhia habituado a olhar para esse funil e pensar na rede social o quanto esse conteúdo é vendedor. Tá. Seja no longo prazo, para a construção da awareness, que tem esse papel, seja no curto prazo, pensando no fundo do funil e converter. E a Veste pensa em influenciadores ou a Veste se vale ou se basta com as suas próprias redes sem ter um grande embaixador como influenciador da marca? A gente faz um mix, a gente entendeu que tem sim um equilíbrio, né, entre ter pessoas falando sobre a nossa marca dentro dos seus nichos e para o seu público, que é uma forma da gente expandir também a capacidade de levar o conteúdo, mas a gente tem mesclado, né? Seja o influenciador pelo influenciador, seja a criação de marketing de conteúdo, trazendo informação. A gente aposta cada vez mais nessa avenida também, porque eu quero me relacionar com o consumidor em momentos que ele não está comprando. Quando ele está comprando, eu quero que ele tenha certeza que eu estou aqui esperando ele, eu quero me relacionar. Mas quando ele não está comprando, eu quero ficar na memória dele, eu quero que ele tenha essa lembrança da minha marca. Então, a gente aposta no influenciador para fazer isso, num criador de conteúdo, num conteúdo próprio, falando sobre o lifestyle da marca. Então, dicas de viagem, dica de restaurante, dica de bar, coisas que tenham a ver com esse dia a dia das nossas marcas. Conteúdo mesmo. E hoje, por exemplo, pensando nessa linha dos influenciadores, que é o que eu estou anotando aqui,
Se você pudesse, né, falar para mim assim, hoje você investiria, você como diretor de marketing, digo, né, em mídias de massa, pensa um número X, vamos pegar um número redondo, por favor, gente, meramente ilustrativo, tá? Você tem R$1 milhão na sua mão. Tá. Você parte para uma mídia de massa para investimento ou você parte para rede social / influenciador para investimento? Dentro da realidade da moda, porque, claro, que os outros setores têm outras realidades diferentes. Sim, eu acho que eu ia uns 60-40 pelo menos, ou 70-30 para rede social / influenciador. Porque eu acho que as pessoas se relacionam com a moda nessa questão da influência, do aspiracional, do lifestyle, da atitude. A moda, no fim do dia, a roupa que a gente usa é uma expressão de quem somos, né? Então, a gente e que bom, influenciado por outras pessoas o tempo todo. A gente se espelha em pessoas que a gente gosta, que a gente tem um carinho. Então, usar essas redes, esses caminhos, para a gente é super importante. As mídias de massa, elas têm cada vez mais o seu papel também, justamente por causa dessa questão do conteúdo. A gente sempre brinca, assim, a gente gasta para produzir o conteúdo, eu preciso gastar muito mais para fazer esse conteúdo chegar. Que também tem isso, né? Feliz ou infelizmente, hoje cada postagem, cada material que a gente faz custa para aparecer, tem um custo, né? Então, a gente também investe na divulgação e na comunicação. Então, você está falando de um 70-30 aí, uma 60-40 é uma questão importante aí hoje, né? Uma relevância muito, muito forte. Sem dúvida, é porque eu acredito, né, que é essa questão da influência e de como as pessoas enxergam a moda, né? A roupa que uso. Até brinquei esses dias falando, até a pessoa que está despretensiosa e fala, hoje eu vou sair na rua de bermuda e chinelo. Ela pensa na forma que ela vai se vestir, porque ela quer passar essa imagem despretensiosa. Porque querendo ou não, despretensiosa ou não, como você disse, a gente vive num mundo muito imagético hoje. As redes digitais transformaram o mundo ainda mais, não que não era antes, né? Mas potencializaram essa questão da imagem e a moda tem tudo a ver com isso. Sem dúvida. Tiago, já passaram 30 minutos aqui a gente conversando, voou. Agradeço muito. O mercado da moda é um mercado que eu admito, falei com a Cecília Rapaz, que esteve aqui com a gente, é um mercado que a gente explorou pouco no varejista em 2023. Quero saber se você já pode voltar em 23, trazer mais gente da moda para a gente conversar. Eu quero expandir aqui no varejista os nossos diálogos sobre a moda. Acho que tem muita coisa para falar. Quero fazer um programa sobre ESG relacionado à moda, que é uma bandeira interessante da gente conversar. E eu já estendo aqui o convite para você voltar e trazer outros colegas da moda para a gente colocar no varejista mais desse conteúdo, combinado? Combinadíssimo, vai ser um prazer. A gente, como Veste, tem algumas iniciativas de ESG bem relevantes. Eu acho que vale um papo só sobre isso. Vamos combinar no que vem um especial ESG na moda. O que você acha? Fechadíssimo. E aí a gente pega algumas marcas, traz alguns colegas e faz. O que você acha? Combinado. É isso. Combinado. Tiagão, muito obrigado pela sua presença. ESG na moda já combinado para 2024 aqui no Varejista, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado, foi um prazer, Rodrigo. Valeu. Eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. Esse foi o Varejista, que no próximo episódio, claro, mais conteúdo sobre varejo, distribuição, consumo, hospitalidade, tá? BMC News, informação que gera valor. Um abraço, uma boa semana para você.